ver, aqui eu trouxe comprimento de raízes e soma de comprimento de raízes e média de comprimento de raízes. Lá, quando a gente trabalhou sem o carvão ativado, a gente obteve uma resposta exponencial, ou seja, um decréscimo logo, um valor mais alto quando não foi utilizado e um rápido decréscimo a partir da primeira concentração já que havia presença de BAP. E aqui na presença de carvão ativado, esse decréscimo foi bem mais lento e tendeu a uma estabilização, né, a partir da próxima concentração 16. Vou estar voltando aqui estava mostrando aqui a soma de comprimento de raízes, né, quando utilizamos carvão ativado, só para fazer o comparativo quando não foi utilizado o carvão ativado, né, aqui já na concentração 1, a gente já teve uma queda muito expressiva, no caso uma resposta exponencial, né, e praticamente não tivemos mais raízes a partir daí, né, a partir da primeira concentração com presença. Né. Todas essas mudas cultivadas ao longo dos diversos experimentos, nós fizemos outros aí naqueles ali também, né, que elas foi feito um experimento de aclimatização em que nós trabalhamos com substratos. Aqui a gente tem então a fonte, né, das mudas, que eram mudas microplagadas, com média de cerca de 2 folhas, com presença de raízes, né, um bulbo mais ou menos desenvolvido. Os tratamentos consistiram em 5 substratos. Nós trabalhamos com vermiculita, casca de arroz carbonizado, um substrato comercial que é composto por vermiculita, casca de arroz carbonizada, turfa, e ele tem uma pequena quantidade de NPK, só que é uma quantidade bem pequena mesmo. Fibra de coco e casca de pinos compostada. A gente trabalhou com fileiras, né, dentro das bandejas, foram 7 bandejas, 7 repetições no caso, cada bandeja foi um bloco, alterando a posição no caso das fileiras com substrato. Aqui a gente pode ver já a bandeja, né, com uma das bandejas com as mudas já transplantadas. Essas bandejas foram inicialmente mantidas em uma sala com alta umidade, com nebulização por 17 dias. Essa nebulização ela ligava intermitentemente, a cada aproximadamente 4 minutos ela ficava 30 segundos ligada para manter elevada umidade. Né? E já com 17 dias, que é um período relativamente curto, né, para diversas plantas, normalmente se trabalha com um período um pouco mais longo, nós já tiramos e colocamos uma bancada, onde foi feita a irrigação uma vez por dia, né, irrigação por capilaridade. A gente colocava água aqui no float por água corrente, né, e ele era aberto e essa água logo saía de novo. Aqui a gente pode ver algumas bandejas, né? Elas ficaram aqui por mais de 80 dias. E aos 80 dias a gente fez a avaliação, né? Aqui estão os colegas Rafael, a Marília e a Elisandra ajudando na avaliação. Em relação aos resultados, então, a gente observou que, em relação às análises do substrato, né, em si, a casca de arroz carbonizada foi a que saltou os olhos um pouco a questão do pH, né? Estava com um pH um pouco alto, 6,73, considerado levemente alto para alcalino demais, né? Até para substratos, mas sendo casca de arroz, né, ela é muito pouco tamponante, então a gente não tem esse problema. Ele é um pH que está aqui, mas ele baixa muito fácil. Em relação à condutividade elétrica, o substrato comercial ele teve uma condutividade de 0,81, um pouco alta para substratos para climatização, né, que normalmente o ideal é que tenha uma condutividade bem baixa para que não esteja desidratando a muda. Isso aqui provavelmente seja um reflexo, além do material que compõe esse substrato, né, aquela pequena quantidade de NPK que a empresa coloca junto, né, no substrato. Observamos em relação ao espaço de aeração, que seria a drenagem do substrato, o qual deve ser, é um valor que a gente espera que seja alto, né, para quando a gente está trabalhando com nebulização, visto que as irrigações são bem frequentes. Observamos que o substrato, casca de pinos compostada, ela tinha um baixo espaço de aeração. Então é um substrato que ele tinha um pouco de dificuldade para drenar. E em relação à água disponível, que é um fator importante, depois que a gente estava trabalhando lá no float, né, com irrigação intermitente, a gente irrigava uma vez por dia só, a água disponível é um fator bem importante. E
O substrato 3 foi o que apresentou a melhor água disponível, né? Que no caso seria água facilmente disponível e água tamponante, com cerca de 24% de água disponível para a planta, maior que os outros. Em relação à porosidade total, né, embora o substrato 5, que era o casca de pino descompostada, tinha um baixo espaço de aeração, ela tinha uma porosidade relativamente pequena em relação aos demais. Em relação aos resultados, então, das mudas em si, nós observamos que o percentual de sobrevivência foi alto em todos os tratamentos. A gente obteve uma média de 96% sem diferença entre os tratamentos. Ou seja, todos os substratos foram muito bons para a climatização das mudas dessa espécie, né? É uma espécie fácil de climatizar, então a gente, em outros tratamentos, outras aclimatizações, como foram experimentos, né, a gente viu que até mudas com baixo desenvolvimento e que estavam relativamente feias, elas aclimatizavam com facilidade. Em relação à média de diâmetro de brotações, a gente observou que aqui a casca de arroz ela apresentou uma média um pouco menor, né, do que os outros substratos. Provavelmente também devido a ela ser um substrato bem inerte, né, ela não tem praticamente nutrientes e tal para estar fornecendo a planta. Em relação ao número de raízes, sem diferenciar dos demais, o substrato casca de pino descompostado ele apresentou um resultado superior aos demais, sem diferenciar no caso, diferenciando na verdade apenas casca de arroz carbonizada. Esse substrato também, ele chamou atenção porque lá na tabela a gente estava até ressaltando a questão do espaço de aeração dele, que era baixo, e que isso pode estar mantendo água demais no substrato e ele acaba não drenando com facilidade, né, visto que a irrigação era feita por cima. Mas, o que prejudicaria a raiz, né, mas não foi o que a gente observou, porque ele foi o que apresentou a maior soma de comprimento de raiz, disparado em relação aos demais. Também foi um substrato que se destacou em relação ao número de folhas por brotação, soma do comprimento de folhas e a massa fresca das mudas ao final do experimento. Mas, em se tratando de mudas, percentual de mudas que seriam selecionadas para o transplantio para vasos, ele não teve esse destaque tão grande quanto nas demais características, né? Ou seja, as mudas, pela seleção da mesma maneira que a gente fez lá para selecionar as mudas para climatização, aqui a gente selecionou mudas para transplantio, mais ou menos tentando imitar o que um viveirista faria, né, na hora que ele vai estar passando essas mudas para sacos ou para vasos para poder estar crescendo, botando para crescer para depois estar botando no mercado, né. Nesse caso, o que apresentou os melhores resultados foi o substrato comercial, com 97% das mudas selecionadas para o transplantio, sem diferenciar da vermiculita e da fibra de coco. Em relação à propagação por sementes, nós trabalhamos fazendo a medição da umidade das sementes, a determinação e teste de germinação. Para a umidade das sementes, a gente fez em 2012, coletamos cápsulas que tinham iniciado o processo de abertura. A gente mediu a umidade em uma parcela de cápsulas que não foram secadas exatamente nesse estágio, né? A gente só tirou as sementes, secamos e medimos e obtivemos 85% de umidade. E nós deixamos as cápsulas secando por alguns dias na sala de crescimento, a 26 graus, né? Lá um lugar um ambiente que tem pouca umidade. E essas cápsulas, as sementes elas tiveram uma redução no percentual de umidade, porém não muito significativo, né? Apenas reduziu de 85% para 79%. Em 2013, nós esperamos as cápsulas abrirem completamente. Nesse estágio aqui foi feita a coleta, né? As sementes elas ficam penduradas na cápsula, mesmo após a deiscência da cápsula. A gente coletou elas nesse estágio e procedemos à secagem. Obtivemos 78% de umidade nessa semente nesse estágio, ou seja, ela é uma semente que ela tende, apesar de, para ela chegar nesse estágio aqui,
A partir daqui, são cerca de 30 dias na casa de gestação. Então é um período relativamente longo e que normalmente muitas sementes elas perderiam muita umidade, esses 30 dias. E não foi o que aconteceu com as sementes de piastre, né? Elas mantiveram praticamente a umidade inicial, né, sem muita diferença, com 78%. Aqui a gente pode ver um corte da semente, né? Ela é uma semente que ela tem um endosperma preenchendo totalmente, né, o interior da semente. Aliás, é uma característica que diferencia o grupo reticulato também. No caso, não o gênero, não a espécie reticulato, né, o grupo reticulato, que é formado pelas espécies reticulato e blumenaro, que são as únicas espécies do gênero Piastre que possuem essas sementes volumosas. As outras são sementes achatadas e bem mais numerosas, né? Em reticulato a gente tem cerca de 20 sementes mais ou menos por cápsula, quando a polinização é bem eficiente. Em relação a essa umidade, então, isso sugere que talvez se tratem de sementes recalcitrantes, mas para a gente ter certeza disso, a gente teria que secar as sementes, né, diminuir a umidade delas e proceder então um novo teste de germinação para ver se elas mantêm um percentual bom de germinação mesmo secando ou armazenando, no caso, né? Se elas não tiverem, se elas perderem a viabilidade com esse processo, aí a gente teria a confirmação, no caso, provavelmente seriam mesmo recalcitrantes. Em relação ao teste de germinação, então, nós trabalhamos com dois tratamentos. Um tratamento com frio, em que a gente manteve os potinhos com as sementes por 30 dias em um germinador, né, no caso a 5 graus no escuro, e ao mesmo tempo um tratamento controle que foi mantido na sala de crescimento a 26 graus. A gente imaginava que talvez o frio pudesse incrementar um pouco o percentual de germinação das sementes, né? E a gente procedeu o teste de germinação sobre areia, conforme as normas das metodologias, né, de análise de sementes do mapa, com 25 sementes em cada caixa germinadora. Aqui a gente pode ver alguns problemas que a gente obteve ao longo um problema, na verdade, que foi a contaminação das sementes. Algumas sementes elas contaminaram ao longo do experimento, né? Foi